Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Irmãos e irmãs, como peregrinos de esperança, celebramos a liturgia do 27º domingo do tempo comum. Iniciamos o mês missionário e por isso queremos pedir ao Senhor que aumente nosso entusiasmo na missão, nosso compromisso na evangelização, caminhando com Ele na construção do seu reino. E rezemos também ao Senhor para que Ele envie mais operários para a sua messe. E o Evangelho deste 27º domingo do tempo comum está em Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Os discípulos caminham com Jesus para Jerusalém. E depois de terem ouvido sobre a misericórdia, a pobreza e a riqueza, sentem o desafio e as possíveis barreiras a serem enfrentadas no seu discipulado. E os seguidores de Jesus pedem: aumenta a nossa fé. Esta súplica é também de todos os cristãos, de todos nós de hoje, que caminhamos em missão e muitas vezes precisamos vencer os desafios da nossa vida, muitas vezes dentro do nosso próprio lar, do nosso trabalho, do nosso grupo pastoral, ou até mesmo na nossa caminhada. E Jesus, para ajudar no aprofundamento deste pedido, responde que não é em quantidade que os discípulos têm que crescer, mas em qualidade. E é por isso que ele diz: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Lucas capítulo 17, versículo 6. Essas palavras de Jesus nos levam a refletir que talvez precisamos mudar a nossa forma de súplica sobre a fé. Em vez de pedirmos que aumente a nossa fé, possamos também dizer: Senhor, melhora a nossa fé, qualifica a nossa fé, torna a nossa experiência de fé cada vez mais autêntica, mesmo que esta seja pequena como um grão de mostarda. Outro ponto interessante neste Evangelho de Lucas é a consideração de Jesus sobre a nossa obrigação de servir ao reino como servos incapazes de reconhecer a graça que Deus nos oferece. E diz: quando tiverdes feito tudo o que vos mandarem, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. O que este versículo nos faz refletir é que não temos noção da imensa graça que o Senhor tem gratuitamente para nós. Por mais que fizermos, ou por mais que nos dediquemos à obra do reino, isso não é suficiente para se equiparar à graça divina e o seu eterno amor. E por isso não temos o merecimento à altura da grandeza e gratuidade de Deus em nossa existência. A verdadeira fé do discípulo de Cristo é mais do que uma segurança de nível psicológico, emocional ou um estado de espírito seguro na caminhada terrestre. Somos servos inúteis e estamos nas mãos de Deus. A Ele devemos servir sem a pretensão de merecimentos interesseiros, mas de uma entrega e um louvor pelo seu amor por cada um de nós. Na primeira leitura desta liturgia, podemos constatar um diálogo entre o profeta Abacuque e Deus,
e poderá nos ajudar nesta compreensão da experiência da fé. O profeta se queixa de tantos sofrimentos à sua frente, pois ele já não compreende por que tantos problemas à sua vista, aparentemente sem soluções. E Deus lhe responderá no final: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. O justo viverá pela sua fé. Este é o segredo. Quando vivemos os preceitos do Senhor, na escuta da sua palavra e no alimento da sua mesa santa, nada há por que nos abalar, porque temos o alimento verdadeiro e imperecível. Seremos como as árvores com raízes firmes, que mesmo com o balançar das tempestades, permanecem de pé diante das chuvas e ventos. Na segunda leitura, São Paulo, na carta a Timóteo, nos exorta a vivermos sem medo ou timidez nesta estrada do Senhor. E diz o apóstolo: pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. O discípulo do Senhor não pode caminhar na insegurança nem no medo. Ele deve carregar no coração a esperança e, como servo inútil, buscar viver a sua fé numa dinâmica de crescimento do seu mandato recebido. Viver a fé cristã implica em professar que Deus é comunhão perfeita em três pessoas, que é Criador e Salvador dos homens. É acreditar que Jesus ressuscitou e está presente cada vez que nos encontramos, celebramos a Eucaristia, visitamos as pessoas, fazemos caridade ou evangelizamos. Quando professamos a nossa fé em Cristo, devemos viver não somente a fé nele, mas viver a fé dele. Um cristão de fé autêntica pregará sempre a verdade do Evangelho com coragem e perseverança. Se necessário, até derrama o seu sangue em favor da justiça que vem de Deus. Que pela nossa fé possamos nos colocar nas mãos do Senhor, confiando na sua providência. Encerremos com um pequeno trecho do Salmo responsorial desta liturgia. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para este 27º domingo do tempo comum nos traz como título Os Caminhos da Fé. Em missão vão os discípulos junto ao Senhor que tanto os ama, suplicam a fé em quantidade para que não se apaguem o fervor da chama que se acendeu quando ele os chamou e continuar acesa por onde ele caminhou, mas que por um momento já não inflama. Ao perceberem os desafios do caminhar, pedem a razão no perseverar, a confiança na rocha firme que é o Senhor, para na missão com pés firmes continuar.
sem medo e com confiança, na obediência e na perseverança, que com o Senhor não irão desandar. Hoje somos nós, os seguidores, que pedem o dom da esperança e da alegria, com o peito marcado pelo fervor nas noites escuras, mas também ao dia, buscando ouvir a palavra como alimentação, querendo viver sem desolação e seguindo a luz que sempre alumia. O Senhor nos chama a sempre caminhar e nos dá o seu corpo que nos fortalece, nos chama a viver na comunhão, a acolher seu amor que nos eternece, e o Santo Espírito sempre a acolher, que a nossa vida venha aquecer numa firme busca que se oferece. E nesta vida de peregrinação, como servos inúteis, vamos andando aos passos lentos, procurando entender tudo que o Senhor vai nos ensinando. Como na fé a gente vai crescendo, mesmo que no momento não entendendo, porque a vida santa se faz caminhando. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos ensina, como servos inúteis, a qualificar a nossa fé, ilumine o seu caminho.